Bem, agora essa mesa, a importância da representação do serviço público nas casas legislativas será comandada pelo Dr. Robinson, que está aqui conosco, e o ex-ministro Bezoini já chegou, e também o André Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, resistente, bravo DIAP. Então, passar a palavra para o Dr. Robinson. Bom dia a todos mais uma vez. Dando sequência aqui na nossa programação, trataremos agora da importância da representação do serviço público nas casas legislativas e assuntos versando reflexos atuais das recentes alterações administrativas e legislativas e os impactos no serviço público e dos servidores, com o ministro Dr. Ricardo Bezoini, que nos honra aí com a presença, agradecemos imensamente. E no assunto 2 aqui, a necessidade de apoiar candidaturas convergentes com os anseios da sociedade em relação ao serviço público, com o Dr. André Santos, consultor político e parlamentar também do DIAP. E agradecemos imensamente também aí a presença e a participação de ambos. Painel muito rico, muito importante para uma construção de um Brasil que nós desejamos. Então, a todos que estão nos assistindo aí pela TV, pelas redes sociais, também aqui presencialmente, vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos e ouvir os nossos ilustres palestrantes. Passo a palavra agora para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite para participar dessa importante atividade, manifestando desde já meu sentimento de que nós vivemos talvez o momento mais difícil da nossa democracia desde a promulgação da Constituição de 88. E digo isso de uma maneira bastante objetiva para começar essa conversa, porque não se trata, na minha opinião, apenas de debater a representação parlamentar dos servidores, mas a representação parlamentar da democracia. O que nós assistimos nos últimos 4 anos, a partir da eleição de Bolsonaro, eu voltaria um pouco, a partir do golpe de 16, foi a naturalização da ruptura constitucional. A nossa Constituição nasceu com todas as contradições do momento, o fim da ditadura militar, do começo de uma sociedade em fase de reorganização política, com toda uma geração que foi ceifada pela tortura, pela morte e por banimento do país, muitos traumatizados sequer quiseram voltar à disputa política, e naquele momento nós produzimos uma Constituição que merece muitas críticas, por conta de um excesso, talvez, de regulamentação de temas que sequer deveriam ser constitucionais, temas que eram mais de legislação complementar ou ordinária, e que foram parar da Constituição. E essa crítica eu também faço. Mas o fato é que ela foi, como toda a Constituição, fruto do momento político que o Brasil vivia. E foi o momento, quem pôde participar, eu participei na época como militante político, nem como parlamentar e nem como dirigente do Estado, foi um momento extraordinário, porque essa casa esteve cheia dos mais variados setores da sociedade brasileira, com as mais variadas também reivindicações. E resultou numa Constituição que, de fato, qualquer pessoa que analisar em termos comparativos com outros países mais maduros, em termos democráticos, vai notar que há um excesso de regulamentação. Mas é essa a nossa Constituição. Foi o que nós produzimos. E ela deve ser defendida na sua concepção, principalmente nas cláusulas pétreas, como algo que não pode ser atacado em hipótese alguma. Mesmo as reformas constitucionais, eu participei de tantas aqui como deputado federal, participei como ministro, devem ser levando em consideração a concepção de Estado que resultou daquele processo. E a partir dessa concepção, obviamente, as reformas necessárias, porque nenhuma Constituição é imune a reformas, devem ser tratadas com a máxima responsabilidade política para que não se torne uma coxa de retratos. Eu quero dizer que hoje, com 40 e tantos anos de vida política, sindical, parlamentar, dirigente de órgãos de Estado, eu creio que a nossa Constituição já foi demasiadamente violentada.
São muito mais que 100 emendas, são várias emendas que são contrárias ao contexto do texto original, e nós temos, evidentemente, um desafio depois de 4 anos de um governo que resultou de um golpe de 16, governo Temer e depois Bolsonaro, aí já são 6 anos, o desafio de reestabilizar o país. E contrariando alguns dos meus companheiros da esquerda, eu digo assim, e para reestabilizar não devemos, em hipótese alguma, defender uma nova Constituinte, que até eu, teoricamente, poderia defender aqui. Devemos defender que a Constituição seja cumprida, que ela seja consolidada, e principalmente que ela seja, daquilo que for possível, reformada para restituir algumas questões originais fundamentais. Para isso, evidentemente, nós precisamos fazer um grande movimento, que obviamente já está sendo feito, na medida do possível, há bastante tempo, para eleger um Congresso bem diferente do atual. O atual Congresso, não só no conteúdo, mas principalmente na forma, a condução especialmente da Câmara, mas também do Senado, atropelou todos os ritos regimentais e constitucionais para aprovar aberrações. E, infelizmente, o controle da constitucionalidade não foi cumprido adequadamente pelo STF. Ou seja, o STF deveria ter colocado freios ao atual presidente da Casa e ao anterior também. E colocado freios também às presidências do Senado na forma como reformar a Constituição. Então, qual é o desafio que nós temos? É navegar nesse mar revolto, com essa Constituição, com essas leis, mas buscando desfazer parte significativa das maldades e das inconstitucionalidades que foram praticadas nos últimos 6 anos. E essa tarefa é imensa. Imaginem só alterar a correlação de forças nessa casa. Eu estive aqui 16 anos. E nesses 16 anos eu vivi momentos muito distintos. E posso dizer que a cada legislatura, e aí eu me associo ao Ulisses Guimarães, que dizia, não gostou dessa legislatura, espere a próxima. Porque, infelizmente, nós temos tido a capacidade de piorar, não de melhorar. Por exemplo, a influência do fundamentalismo religioso. Nada tenho contra as religiões, mas o fundamentalismo religioso e a manipulação do voto dos fiéis produziu algumas aberrações. Uma bancada com conotações religiosas, mas que na maior parte do tempo trata mais de negócios nem sempre confessáveis do que das questões religiosas. Produziu um Congresso que representa quase sempre o interesse do grande poder econômico e não do povo brasileiro. Produziu uma série de aberrações de praticamente quadrilhas regionais que são beneficiárias do orçamento secreto. Vejam só. A palavra orçamento ela tem uma contradição intrínseca com o segredo. Para que o orçamento foi criado da história da humanidade? Para explicitar as receitas e despesas, para permitir que o povo, as entidades, as pessoas jurídicas e físicas discutam de onde é arrecadado o dinheiro e para onde ele vai ser gasto. E aqui se criou uma modalidade que é bom lembrar, na verdade, é a radicalização da emenda parlamentar individual, que eu sempre fui contra. Eu também usei as emendas parlamentares para indicar investimentos, porque era a regra do jogo. Mas veja bem, ela surgiu com 2 milhões de reais e hoje está chegando a mais de 20, sem contar as emendas de bancada e as emendas de comissão, que essas são mais defensáveis porque são coletivas, mas as emendas individuais, eu sei que aqui, saindo dessa sala aqui, eu posso ser agredido do corredor aqui, ao falar contra a emenda individual. Mas a emenda individual é a promiscuidade entre a atividade parlamentar e a atividade do Poder Executivo. A emenda parlamentar individual, especialmente, ela transforma muitos parlamentares num corretor de pequenas obras para conseguir perpetuar o seu mandato. É fácil acabar com ela? Não, eu nem acho que vai se acabar, mas com o orçamento secreto, com essas emendas de relator, é uma tarefa indissociável de qualquer objetivo, porque não basta eleger um presidente identificado, todos aqui sabem quem é o meu candidato a presidente.
Mas não basta eleger um presidente qualquer que seja, comprometido com a transparência, com a lisura na coisa pública e com uma visão estratégica do papel do Estado. Se o Congresso Nacional permanecer desse jeito, nós teremos certamente mais uma crise política em breve. Eleito Lula, ou Ciro, ou Simone Tebet, se eleger o Bolsonaro, ele vai continuar mais 4 anos refém desse processo. Porque ele, na verdade, a partir de um certo momento do mandato, ele decidiu que era melhor para preservar a sua integridade do seu mandato, para não acontecer como aconteceu com a Dilma, que se recusou a fazer esse jogo e perdeu o mandato. Ele entregou para o Centrão a gestão financeira do governo. A Casa Civil, a presidência da Câmara e boa parte dos negócios de Estado. Então, o papel nosso para discutir esse tema, e vou já buscando caminhar para o encerramento, é saber que o papel nosso não é discutir apenas, e é legítima a preocupação de ter representação dos servidores. Eu mesmo cheguei a essa casa, visto como, mas não apenas, né, como representante dos bancários de São Paulo. Eu fui eleito em 98 a partir de 2 mandatos bem-sucedidos nos sindicatos bancários de São Paulo e fui, na verdade, eu nem pretendia ser candidato, me pediram para que eu fosse candidato para representar a categoria no lugar do Luiz Guxiquem, falecido já, que era nosso deputado e que decidiu não se recandidatar mais. E eu sempre entendi essa representação específica como parte de uma representação mais geral, que é a representação do povo como um todo. Um parlamentar não pode falar, sou representante dos bancários, ou dos metalúrgicos, ou dos professores, ou dos servidores. Mas eu, pela minha origem e minha compreensão, eu tenho, digamos, muita capacidade de representar esse segmento. E quando se fala do segmento de servidor público, eu falava ali fora, na entrevista que dei para o Paulo Miranda, nós estamos falando das pessoas que são, por concurso público, capacitadas e designadas para cumprir as funções que a democracia estabelece. O que é o servidor público? O que é o Estado? O Estado é a organização da sociedade para cumprir os seus objetivos, seja no plano municipal, estadual ou federal. E quem é que tem a capacidade de cumprir? Seja um oficial de justiça, um auditor fiscal, um policial federal, um advogado da União. São as pessoas que integram essas carreiras e que têm capacidade de fazer cumprir aquilo que a lei determina, ou que a justiça determina, ou que o parlamento determina. Portanto, passar esse conceito para o conjunto dos eleitores, que não é tarefa fácil, é algo da maior relevância, de que o serviço público tem que ser valorizado por conta disso. O conjunto de servidores federais perdeu 1/4 do seu salário nos últimos 4 anos. Ou seja, quem ganhava 10, ganha 7,5 em poder aquisitivo. E quem conseguiu eventualmente um avanço na carreira, não conseguiu plenamente, porque a tabela do imposto de renda não foi corrigida. Sem contar outras limitações orçamentárias que estão levando muitos servidores a gastar dinheiro do próprio bolso para cumprir funções no IBAMA, no ICMBio, em vários outros órgãos. Ou seja, a compreensão, isso eu discutia com o ministro, porque também dentro do governo você tem um embate de ideias onde há um preconceito, muitas vezes, contra servidores públicos. Eu discuti, falei, essa ideia é a base da nossa ação. Servidor com instrumentos, remuneração, respeito, ele é a base para conseguir, por exemplo, que nós conseguimos na Previdência Social em 2003, 2004, 2005, que foi acabar com as filas e aposentar as pessoas em meia hora. E agora voltou de novo, tem mais de 3 milhões de benefícios represados. Então, essa representação parlamentar, ela tem como objetivo central trazer a voz de segmentos, além da voz da população, para o parlamento. E eu pude exercer isso daí com muita... E hoje eu falo com tranquilidade, porque eu não sou candidato a nada, então não estou aqui fazendo qualquer proselitismo. Como é bom poder representar segmentos da sociedade e a sociedade como um todo e poder fazer o embate político a partir de concepções, porque também não basta eleger servidor público
quando muitas vezes um servidor público ou um representante de outro setor vem para cá defender interesses por um partido que é contrário àqueles interesses. Um partido político que não tem compromisso com essas visões. Eu vou citar um exemplo aqui do DF, que é a minha deputada federal, que foi minha companheira de sindicalismo bancário, que defende os servidores com unhas e dentes, a companheira Érica Cocai, que ela só pode fazer isso porque está num partido que tem essa visão. E aí nós sabemos que as concepções são muito diferentes sobre o Estado brasileiro. Vocês viveram isso na carne nesse último período. As votações que foram feitas aqui no Congresso, absolutamente contrárias ao interesse público e limitando a ação dos servidores na sua função e sem dar 0,1% de reajuste em 4 anos. Ou seja, sem reconhecer que aquele comando que está na Constituição, que deveria estar também no artigo 40, no artigo 37, de que para as aposentadorias deve ser preservado o valor real, não tem esse comando para a remuneração dos servidores. Então, o cidadão faz um concurso público para ganhar X e pode, em alguns casos, já vi, inclusive aqui no GDF, e em São Paulo também, pode, depois de alguns anos, estar ganhando metade do que o concurso para o qual ele prestou as provas e passou. E aí ele é obrigado, muitas vezes, a procurar outro concurso. Isso fragiliza, inclusive, as carreiras. As pessoas são obrigadas a mudar 2 ou 3 vezes de carreira para preservar, tentar preservar. Não é para aumentar o poder aquisitivo, é para preservar. Então, eu queria encerrar dizendo que a organização das entidades para ajudar a eleger pessoas comprometidas com essa ideia, sejam servidores ou não, é fundamental. Certamente vocês estão fazendo isso já há bastante tempo. Mas é importante reforçar essa ideia. Por exemplo, tem estados, como o estado que eu fui eleito 4 vezes, que tem 70 parlamentares. E aí, muitas vezes, é mais fácil eleger alguém que represente uma categoria, ou um conjunto de categorias. Eu mesmo nunca fui eleito pelos bancários. Os bancários representavam 15% a 20% da minha votação. Mas, em estados como o DF, que é uma unidade federativa especial, né, porque tem as prerrogativas e obrigações de Estado e município, mas também Amapá, Roraima, Rondônia e outros, que são apenas 8 ou 9 ou 10 deputados, o deputado é praticamente um candidato majoritário. Ele tem que ter uma soma de votos muito grande para se eleger. Então, é importante se associar a pessoas que tenham compromissos com o Estado Democrático de Direito, com o combate a essas loucuras que esse presidente tem promovido, e, ao mesmo tempo, que tenham um compromisso com a defesa dos interesses legítimos, corporativos e legítimos das categorias. E aí todo mundo aqui de cada estado sabe mais ou menos como navegar nessa questão. E para além disso, e isso é uma questão que eu acho muito importante, porque eu pude observar como parlamentar e como ministro que muitas vezes, na defesa do interesse dos servidores, há uma fragmentação na operação política dentro do parlamento. E mais do que nunca, especialmente nesse período que nós vamos viver a partir de 23, é fundamental ter um trabalho unitário, que não se trata só de visitar os gabinetes e de fazer articulação política com os líderes. Se trata de mensurar a tensão possível em cada estado, democraticamente sempre com respeito ao direito das pessoas, mas principalmente com a convicção de que nós podemos produzir muito mais contraditório para alcançar os objetivos, a partir da nossa ação política cotidiana, que muitas vezes se volta muito para dentro da categoria quando é necessário uma interação com a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito bacana ouvir um pouco mais da vossa história e também das ideias. Um orgulho para nós aqui, uma honra tê-lo aqui. Agora passa a palavra, então, para o doutor André Santos, para falar sobre a necessidade de apoiar candidaturas convergentes com os anseios da sociedade em relação ao serviço público. Doutor André, por favor. Bom,
Primeiro agradecer a todos aí pelo convite, ao Conacate, ao Antônio Carlos, que fez um contato inicial comigo, ao Mauri. Tivemos uma boa conversa também lá no Rio. E aí, aproveitando uma carona aqui na primeira fala inicial do ministro, em relação a justamente esse comportamento que nós temos, eu diria hoje, Poder Executivo e Poder Legislativo, que se tornou uma coisa promíscua já há algum tempo, e a gente precisa avaliar isso para ver como nós vamos nos comportar em relação aos nossos representantes a partir daqui, eu diria a partir de 2023, em relação ao Congresso Nacional, para que nós possamos mudar justamente a aplicação e a confecção das políticas públicas que são feitas. Isso para a sociedade como um todo e não só para os servidores. Mas, por exemplo, hoje a gente pode observar que praticamente o presidente terá 3 grandes desafios, independente do presidente que venha a ser, como o ministro colocou, pode ser o Ciro, pode ser a Simone, pode ser o Lula, pode ser a reeleição do Bolsonaro. Então, o primeiro desafio é o controle da agenda no Congresso Nacional. Não sei se já há algum tempo a gente percebe que o Poder Executivo vem perdendo esse controle de agenda. Lá atrás, quando foi da ex-presidente Dilma, o PSDB fez uma ação com 5 propostas, que eram 5 propostas que trariam dificuldades para a governabilidade da presidente Dilma. E essas propostas acabaram sendo aprovadas. Justamente por quê? Por uma falha que, como o ministro colocou, de que a presidente não queria, de certa forma, estar aliada a determinados grupos no Congresso Nacional, e isso fragilizou o mandato dela em determinado momento. E aí trouxe prejuízos para uma ação que perdeu o controle de agenda. Estou dando um exemplo disso. Depois a gente veio o final disso, que foi o próprio impeachment da presidente com a presidência do ex-deputado Cunha, né, que estava à frente da presidência da Câmara. Logo depois vem o Michel Temer. Isso eu estou sendo bem assim, fazendo alguns exemplos agora mais recentes para a gente ter uma noção de como está essa relação de poder. Com o presidente Temer, se ele também não tivesse se aliado a determinados grupos no Congresso Nacional, provavelmente teria também sofrido um impeachment. Então, ele se aliou a determinados grupos. Da mesma forma, agora, o presidente Bolsonaro. Então, um dos desafios do presidente vai ser retomar esse controle de agenda, e, para isso, vai ter que se articular com o Congresso Nacional. Um outro desafio está dentro do campo da disputa orçamentária que o Congresso faz agora com o próprio Poder Executivo, com as emendas... a brincadeira que estão usando na imprensa, as emendas PIX, porque as emendas vão direto para os prefeitos. Então, você não tem uma gestão necessariamente por parte do Poder Executivo para construção e controle das políticas públicas, que é uma ação do Poder Executivo. Então, ele perde o controle também do orçamento. Então, perder o controle do orçamento também passa por um dos desafios que vai ter que ser retomado pelo próprio Poder Executivo. E o outro desafio, talvez o principal, é o da articulação política. A articulação política dentro do Congresso Nacional vai ser um dos desafios grandes que o próximo presidente vai ter. Talvez ele tenha um refresco nesse 2023 por conta das novas regras eleitorais, que podem fazer com que ainda não... Existem uma série de pesquisas nesse sentido, e o DIAP fez um trabalho coordenado pelo nosso diretor de documentação, aonde ele mostra que há uma possibilidade de redução do número de partidos com as novas regras eleitorais. Então, isso pode trazer uma possibilidade de uma melhor governabilidade e uma melhor interação do ponto de vista do Executivo com o Legislativo. Mas, para isso, nós precisamos, sim, alterar a composição do Poder Legislativo. E aí essa alteração, ela não passa só, como o ministro comentou, pelo campo dos servidores públicos, passa por um campo muito mais amplo. E eu digo isso porque, lá atrás, e tentando trazer outro exemplo em relação a isso, os servidores públicos talvez foram, num primeiro momento, os mais atingidos com relação à emenda constitucional 95, que é a do teto de gastos. Quando começou a tramitar a emenda constitucional 95, foi um alerta a toda a sociedade. Isso não atinge só os servidores públicos, mas aí trabalhadores da iniciativa privada acharam que aquilo atingiria só os servidores públicos. E aí não fizeram nenhuma gestão, estavam preocupados, obviamente, com a reforma trabalhista, que também estava em tramitação dentro do Congresso Nacional. Então, houve uma dispersão geral de um conjunto que ia ser, de certa forma, na verdade, uma dispersão não, uma fragmentação do conjunto da sociedade que ia ser atingido pela questão da emenda constitucional 95, que era o teto de gasto que está em vigor. Então, ali fragmentou os principais atores da correlação de forças da sociedade, ou seja, os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores, um lutando por uma coisa, o outro lutando por outra. Acabou que os dois perderam. Perderam com a reforma trabalhista e perderam com o teto de gasto.
E quem perdeu foi o conjunto da sociedade. Não foi só o servidor, não foi só o trabalhador da iniciativa privada. Então, quando o ministro Bezoini fala da fragmentação de ações que existem dentro de determinados grupos, isso existe dentro do grupo de servidores, como existe dentro do conjunto da classe trabalhadora, onde se inserem também os servidores. Então, nós precisamos ter essa clareza em relação ao tipo de luta que vai ser empregada dentro do Congresso Nacional. Luta, quando eu falo, dentro do campo democrático, dentro das ações que nós temos de desenvolver, em especial no Poder Legislativo. O Poder Legislativo assumiu um protagonismo muito grande nesse processo e nós precisamos, dentro desse protagonismo que o Poder Legislativo assumiu, ter o nosso campo de atuação mais bem consolidado, mais bem firmado para atuar e para construir políticas públicas que possam beneficiar a sociedade. Então, ou, na verdade, reconstruir essas políticas públicas, muitas delas que foram deixadas para trás. Para isso precisa, sim, eleger um grupo de parlamentares, deputados e senadores. No caso agora, o grupo de deputados é o foco maior, porque o Senado nós vamos eleger um por cada estado, então são só 27 senadores. Então, o empenho para o legislativo maior se caracteriza agora na Câmara dos Deputados para ter uma grande renovação, e essa renovação tem que passar por um processo onde nós temos que ter parlamentares que possam ter abertura para o diálogo, isso é o principal. Hoje nós não temos, mesmo na direita, diria, mesmo num centro que mais aproximado ali de grupos da sociedade, mesmo assim nós não temos diálogo com esse grupo. Então, nós temos uma dificuldade de criar diálogos no Poder Legislativo, isso é extremamente necessário. Não temos que, assim, nos firmar num primeiro momento, porque agora houve uma dispersão de partidos e de candidaturas em vários partidos, porque aí, obviamente, os candidatos nas suas regiões começam a fazer cálculos para ver qual é a melhor legenda para eles se posicionar. Então, nós precisamos também ampliar essa questão do ponto de vista do espectro ideológico, para que a gente tenha aliados também no outro lado, mas aliados firmes, aliados que possam não só votar, mas também tentar convencer outros a votar. Há uma dificuldade nisso? Há. Essa questão da relação partidária, quando você tem um pensamento dentro de um partido que não tem o seu mesmo pensamento, há essa dificuldade, inclusive pelo Instituto, desde 2007, da fidelidade partidária, aonde o partido definiu o parlamentar, ele tem que votar, sob pena de ser cassado, inclusive, o seu direito, o seu mandato. Então, nós temos que também equacionar essa relação. Agora, o principal disso é trazer parlamentares que possam ter esse diálogo, que possam estar afinados com a pauta da sociedade, não só dos servidores públicos, para que nós possamos retomar, de certa forma, a possibilidade das políticas públicas que foram deixadas para trás e reconstruí-las numa perspectiva mais avançada. E também procurar reconstruir o Estado com aquela pujança que o Estado já teve e merece, para a gente poder realmente conduzir essas políticas que são necessárias para toda a sociedade. Okay? Muito obrigado, doutor André. Excelente. Bom, nós tivemos uma aula aqui de ambos os lados, né? E em face do nosso coffee break aqui, que vai ficar às 12h30, nós temos um espaço aqui para algumas perguntas, né? Antes de eu passar as perguntas da plateia e depois, lógico, temos as pessoas que estão assistindo pela TV, pelas redes sociais, mas eu gostaria de fazer uma perguntinha, se me permitem a ambos. Eu sou um neófito aqui na parte política, né? Que eu conheço de acompanhamento, de exercer ali a nossa cidadania e como eleitor, mas eu gostaria de ouvir dos senhores um problema que nós temos notado muito, que é como conciliar esses anseios do mercado, esse neoliberalismo, essa coisa toda, com a questão também de manutenção mínima das estruturas, não sei se mínima é o termo mais adequado aqui, né? Acho que até para além um pouco do mínimo, das estruturas mínimas, das estruturas de Estado, né? Como conciliar e atender. Nós tivemos aqui no primeiro dia a palestra da doutora Sara, que já começou trazendo essa questão das demandas do mercado e tudo mais, né? Enfim, que sugestão que os senhores dariam para construirmos uma sociedade nesse sentido, que possa atender também os anseios do mercado, mas não de um Estado mínimo? Bom, nós vivemos essa pergunta, né, em 2002. Eu participei, à época, por ser bancário, por ser do sistema financeiro, por escrever artigos sobre a questão financeira, do crédito, eu fui chamado para vários eventos com
analistas de investimento, com dirigentes de bancos, dirigentes de corretoras de valores, sobre como poderia ser, tanto antes da eleição quanto da transição, como poderia ser o governo Lula em relação ao mercado. E na época a gente formulou um conjunto de indicadores econômicos mostrando que, na verdade, o governo anterior, que defendia esse alinhamento com o mercado, e se alinhou de fato com o mercado, em vários aspectos, em várias decisões de reformas constitucionais e de leis complementares e leis ordinárias. Ele demonstrou essa contradição, que não teve nenhum tipo de sucesso nas mais variadas questões relativas à dívida interna, à dívida externa, a perfil da dívida, a risco país, a investimento em capital fixo, enfim, um conjunto de elementos que são indicadores fundamentais. Não é o valor da Bolsa, que também estava muito baixo, a Bovespa estava em 8 mil pontos em dezembro de 22, chegou a mais de 70 mil no governo Lula ainda. Mas, assim, é uma visão burocrática e, digamos, limitada do que é você fazer uma gestão estratégica para fortalecer o mercado de capitais. E aí eu falo com tranquilidade, fortalecer o mercado de capitais num país capitalista não tem nenhuma contradição com uma visão de fortalecer o Estado. Ali, ao contrário. Eu quando tomei posse do Ministério da Previdência, eles tinham reduzido a área de previdência complementar, que gerencia e fiscaliza mais na época, mais de 300 bilhões de reais. Hoje deve estar mais de que 1 trilhão. Eles tinham reduzido a 2 diretorias. E o presidente Lula, como todo governante que toma posse, ele tinha pedido no primeiro momento para a gente cortar 10% dos DAS. E não fazer concurso público. Em 2 meses, eu consegui convencer o presidente, o ministro Guido Mantega, que era do Planejamento, o ministro Palocci, que era da Fazenda, que, para não correr riscos de perder o controle do processo de fiscalização e acompanhamento e gestão estratégica, nós precisaríamos transformar as 2 diretorias em 5 diretorias e fazer um concurso público. Inclusive, pedir gente da Fazenda para nos ajudar emergencialmente até que o concurso estivesse feito e o treinamento do pessoal feito adequadamente. Eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: não há contradição nenhuma. A aprovação do teto de gastos, quando foi feito, porque ela foi, além de ser uma proposta burra, é uma proposta mal feita, que, se fosse para fazer um teto de gastos, deveria, primeiro, deixar os investimentos com uma regra mais flexível. E, segundo, não ser a mera transposição do orçamento anterior corrigido pela inflação. Que é uma estupidez. Tanto é estupidez que eles fizeram um puxadinho, mudando o período de apuração da inflação. Então, você ter compromisso com, digamos, o fortalecimento do mercado, e se você perguntar para qualquer pessoa da Bovespa como foi o governo Lula em relação à Bolsa, do ponto de vista da relação de regulamentação, eles vão dizer que foi muito bom, cumpriu todos os compromissos assumidos, sem nunca ajoelhar para o mercado. Reconhecer que o que é o mercado, que tanto se fala? O mercado é igual ao Planalto, né? Os jornalistas falam assim: não, o Planalto está nervoso, o mercado está nervoso. Não, o mercado está calmo. Não, o mercado é um conjunto de operadores que gerenciam a poupança, os recursos, a riqueza de milhares de investidores, bilhões em alguns casos, pessoas físicas, jurídicas, do Brasil e de fora do Brasil, que consideram a hipótese de comprar ações da Vale do Rio Doce. Porque o minério de ferro subiu. Então, o indicador da Vale nada tem a ver com a economia nacional, tem a ver com a economia da China. Comprar ações do Bradesco ou investir em renda fixa. Veja só, este governo agora elevou os juros, mais uma vez, para quase 14%, num momento em que não há inflação de demanda, há uma inflação de impacto internacional, de custos e de impacto internacional. Então, assim, é uma loucura, porque aqueles que dizem que têm compromisso com o mercado, na verdade, têm um compromisso, talvez, com 10% do mercado, porque 90% do mercado não quer isso.
não lida com esse tipo de ganho de curto prazo. Mas 10% que especula no curto prazo quer, porque compra ação de manhã e vende à tarde. Compra título de manhã e vende à tarde, ou vende em uma semana. Então, assim, eu não vejo problema. O Lula já falou de maneira muito clara, eu vou falar pelo meu candidato. Ele falou de uma maneira muito clara. Assim, o teto de gasto será revogado. Mas será revogado como? É aqui, né? Tem que vir aqui articular para revogar. Mas eu creio que um governo que transmita de maneira clara um tema como esse, outros temas mais para frente podem ser mais complexos. Não terá dificuldade, por quê? Porque já está claro para todos, até para não ter que fazer puxadinho, já está claro para todos que o teto de gasto é inexequível. Esse teto de gasto. Agora, aprovar no lugar dele, e eu já falei isso publicamente também, uma medida de disciplina fiscal, planejamento fiscal de médio e longo prazo, é bom para o país. Não é bom para o mercado, é bom para o país pagar juros mais baixos, para o país gerar mais emprego, porque vai ter mais investimento. Para mostrar que o governo não tem compromisso com a gastança. Ah, mas vai dar reajuste para servidor? E quem disse que reajuste para servidor é gastança? Se não investimento, para manter o poder aquisitivo, estimular um setor que é fundamental para o funcionamento da máquina pública. Então, a minha visão sobre isso é muito simples nesse caso. Tem muita responsabilidade econômica, responsabilidade fiscal, mas não ter uma visão burocrática de como gerir orçamento. Se você pegar os principais países do mundo, fazem déficit todo ano. Na Europa, a União Europeia e o Banco Central Europeu estabelecem qual vai ser a meta de déficit, e não a meta de superávit. Por quê? Porque você está investindo, se você organiza seu orçamento de maneira adequada, você está investindo em questões que vão gerar receita futura, que vai melhorar a máquina do Estado, que vai fazer funcionar melhor e que, portanto, vai reverter em benefícios, não só para a sociedade do ponto de vista das políticas públicas, mas para a organização financeira do Estado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor André? Eu acho que indo mais ou menos nessa mesma linha, a gente tem dentro do sistema social democrático, a gente tem o funcionamento de todas as instituições. Você tem o governo, você tem a sociedade civil e você tem o mercado. E já foi provado que isso funciona adequadamente quando esses atores atuam, né, boa essa, de forma mais tranquila e respeitosa, né, entre esses grupos. Eu acho que o que falta atualmente, e aí tentando resumir um pouco da fala do ministro, é justamente a previsibilidade que o mercado quer justamente para poder fazer os seus investimentos. Então, o mercado, por mais que esse grupo pequeno, que ele oscile nesse investimento imediato, tem aquele grupo maior que ele realmente quer fazer investimentos de longo prazo e, para isso, ele precisa ter previsibilidade das ações do governo, dos programas, das políticas públicas que o governo vai desempenhar, para que isso, no futuro, tenha rendimentos para ele. Então, falta um pouco dessa previsibilidade. Tendo o governo que traga essa possibilidade, isso fica mais fácil para a atuação de mercado. Então, não tenho dúvida que essa adequação dentro desse sistema social democrático que já foi montado, ele vem e funciona de forma tranquila. Muito obrigado. Alguma pergunta da nosso auditório? Por favor, doutora Mauri. Peço que quem gostaria de fazer pergunta que viesse aqui à frente para falar ao microfone para que os demais que nos acompanham remotamente possam ouvir, por gentileza. Berzoini e André, evidente que um tema que interessa direto ao movimento sindical é desfazermos os danos que a chamada reforma trabalhista produziu contra a organização sindical e permitir que as estruturas sindicais tenham um mínimo de financiamento para poder enfrentar, né, no campo das disputas públicas, né, cumprir o seu papel. Então, queria ouvi-lo sobre isso, mas também queria fazer uma provocação, que é a seguinte: nós temos grande dificuldade em produzir radicalizações no Brasil. E quando eu falo radicalizações, por exemplo, já é tempo de nós definirmos que o país não pode ter pessoas passando fome, né? Já é tempo de nós definirmos que vamos ter uma educação pública que responda
a capacidade, responda minimamente de que os estudantes têm o direito de sair da escola sabendo ler, escrever, interpretar a vida, né? No campo da saúde pública, não é razoável o que a gente vive, né? Embora o Estado brasileiro tenha conseguido dar uma boa resposta durante a crise da pandemia, e foi os servidores públicos, foi o SUS que respondeu essa questão. No entanto, nós pecamos muito ainda nessas questões. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício aqui para dizer o seguinte: bom, como é que nós vamos produzir algumas decisões de radicalidade, né? E por fim, eu e o André conversamos bastante lá no Rio de Janeiro, que ele mencionou. Eu dizia para o André o seguinte: não dá para atuar no mundo que vivemos sem aproximar política fiscal e política monetária, né? Não vamos responder às necessidades de investimento público se não nos apropriarmos disso, né? Bom, aí vai sobrar a questão que para nós aqui, inclusive a CONACAT vem defendendo, é o seguinte: tem que revogar essa ideia de que vai ter um Banco Central independente dos desejos da sociedade brasileira. Isso não tem como, não? Senão não vamos conseguir juntar as duas posições e o Banco Central brasileiro vai continuar cuidando de inflação, aumentando juros, que é uma falsa premissa, né? E que não resolve inflação alguma. E o Estado brasileiro não vai poder fazer política utilizando a política monetária como um elemento adicional à política fiscal. Eu sei que são várias questões, mas deixo aqui essas provocações para a gente tratar um pouco delas. Obrigado, presidente Amaury. Amaury, acho que você colocou aí talvez o núcleo do debate nacional, né? O que você chamou de radicalidade é o elementar. Ou seja, combate à fome. O Brasil saiu do mapa da fome e volta agora gravemente, né? São 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões que estão em algum nível de insegurança alimentar, incluindo as 33. Portanto, esse é o mais simples e mais barato de resolver. Combater a fome é muito barato. As experiências que nós temos em governos estaduais, municipais e particularmente no governo federal, mostra, e olha que quando o Lula propôs a criação do Bolsa Família, houve uma enxurrada de críticas. Eu tenho coletânea de artigos de jornais esculhambando a proposta. Assim como o MEI, quando nós propusemos o MEI, houve uma enxurrada dizendo que é uma proposta fadada a fracasso. Hoje são mais de 8 milhões de MEIs. Claro que tem uma parte aí que estão sendo usados indevidamente por empresas que contratam pessoas como MEI, portanto, é um trabalho para a fiscalização do trabalho para combater duramente essa distorção e também a fiscalização tributária. Mas a questão da fome, ela foi equacionada. E hoje é uma vitória tão grande de quem defendia essa proposta, que hoje o processo eleitoral levou o atual presidente durante a pandemia, aceitar, depois de propor 200, acabar aceitando 600, e agora reeditar os 600 para tentar ganhar uma parte do eleitorado que não quer votar nele. Então está consolidado, para minha alegria, porque eu defendi isso nos anos 80, junto com o senador Suplicy, que já era na época deputado federal e eu era militante de base do partido, a ideia de um programa de renda mínima, que não é só para alimentação, mas um programa de renda mínima que seja adequado, ou seja, que não estimule ninguém a não trabalhar e permita que todo brasileiro saiba que o Estado cuida do seu estômago, da sua saúde, das crianças e da dignidade humana. A educação e a saúde vão na mesma direção. A maior conquista da Constituinte, na minha opinião, é a Seguridade Social. O tripé assistência, que tem a ver com Bolsa Família e outros programas, Previdência e Saúde. E o SUS, que eu já defendia de forma firme todo esse período, com a pandemia, ficou evidente que sistemas como o SUS no Brasil, o NHS no Reino Unido, o sistema do Canadá,
foram os que tiveram, apesar dos problemas políticos que vivemos tanto na Inglaterra quanto no Brasil, melhor desempenho no combate à pandemia. Então, qual é o problema da educação, da saúde e da questão da fome? É o financiamento. E aí você coloca com muita propriedade a questão do binômio, que na verdade é um trinômio, política fiscal e política monetária, que eu agrego a política tributária. Ou seja, vamos lembrar, aqui nessa casa já foi rejeitado o imposto sobre grandes fortunas que está na Constituição. Foi proposto a regulamentação e foi rejeitado em plenária por 7 ou 8 votos. Poderíamos ter aprovado. Mas o mais elementar, que é o mais grotesco, o mais iníquo, que foi aprovado em 95 e vigente desde 96, que é a isenção para dividendos e a distribuição de juros sobre o capital próprio. Veja bem, tanto o Bill Gates quanto o Warren Buffett já deram entrevista dizendo, olha, eu paguei 70 bilhões de dólares de impostos e sou pouco tributado. Outro falou outro valor, sou pouco tributado. Acho que eu devia pagar mais. No Brasil não paga nada. É uma coisa escandalosa. A conta que nós fizemos em 2014, ainda no governo Dilma, e que resultou no embate interno no governo, inclusive, é que apenas com a tributação de dividendos, o fim da manobra da distribuição de juros sobre o capital próprio, a tributação similar à dos Estados Unidos, sob herança, e a reformulação da tabela do imposto de renda da pessoa física, daria mais de 180 bilhões à época, para financiar adequadamente o SUS, para melhorar o financiamento da educação e para combater a desigualdade. Portanto, essa questão está ao nosso alcance. O nosso problema é fazer o povo entender essa proposta para ter algum nível de mobilização em torno dela. A autonomia do Banco Central é mais um capítulo da cartilha neoliberal que mostra a sua inutilidade, porque nesse momento o Banco Central está livre. Não que eu esperasse que ele fosse demitido pelo Guedes, o atual presidente, mas ele está livre para fazer a política monetária que quiser, ainda que a lei complementar preveja a hipótese de demissão por justa causa. Mas vocês imaginem o jogo de pressões que haverá quando um presidente, com essa lei, tentar demitir o presidente do Banco Central. A especulação de mercado e as pressões políticas que haverá para que ele não faça isso. Portanto, a autonomia do Banco Central ela é absolutamente indesejável. Mas eu acho que ela não é o principal problema, porque ela tem esse mecanismo que um presidente com coragem e com capacidade política pode exercer. Ele pode propor a revogação, que requer maioria absoluta não constitucional, né, porque lei complementar, 257 votos aqui e 41 no Senado, ou pode simplesmente exercer o que já está na lei. Pisou fora da linha, exerce a demissão. Veja bem, praticar juros altos não é um pecado. O problema é praticar juros altos indevidamente. Se houver necessidade em algum momento para financiar, para permitir o aporte de recursos internacionais, que não é o caso do Brasil. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas. Deixamos com 378 e ainda tem 350 bilhões de dólares de reserva. E quanto mais alto a Selic, maior o custo de financiar essas reservas, porque elas recebem juros internacionais no Tesouro Americano ou em outro lugar e paga a Selic. Então, eu creio que é isso. A nossa prioridade é alterar a questão do regime fiscal. Isso eu não tenho dúvida. A questão da autonomia do Banco Central pode ser tratada, talvez com um pouco mais de prazo, para se aprovar de maneira bem discutida. E eu defendo que, mantida a atual política monetária, o presidente Lula se assumir, ou Ciro, a Simone, enfim, quem assumir tiver coragem, que proponha simplesmente a demissão da diretoria do Banco Central. E o Congresso Nacional e o Senado Federal, na verdade que é o Senado que aprecia isso, que se vire com isso. Porque não é possível você submeter
a população que já paga o spread bancário mais alto do G20, né, do mundo, porque tem poucos países com spread mais alto, que seja submetido a uma taxa Selic que é de 13,7% quando não há inflação de demanda no Brasil. Então, a questão para mim é simples. Claro que politicamente é complexa. Mas do ponto de vista da formulação econômica e da defesa da proposta, é bastante simples. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor André? Maurício, você fez também uma indagação em relação ao financiamento sindical, né? Ah, sim. Deixa eu rapidamente, até porque como ex-sindicalista, Eu ia falar só dessa parte. eu sempre fui contra o imposto sindical. Porque eu acho que há formas mais democráticas e adequadas de financiar o movimento sindical. Eu, inclusive, entrei na justiça, quando era presidente do sindicato, para pedir o bloqueio do desconto. Veja só que contradição, né? Eu entrei na justiça para perder 3 milhões de reais por ano. E consegui. A decisão que perdurou por mais de 10 anos. Eu já não era mais presidente do sindicato quando caiu a decisão. Por quê? Porque eu acho que o sindicato tem que buscar sócio. Ah, mas tem muita dificuldade. Não, ótimo, então vamos criar um mecanismo de um financiamento que pode ser tanto para os sindicatos diretamente ou para as centrais, para fomentar a consciência sindical, para fomentar a sindicalização. E, como receita adicional à mensalidade, desde que aprovada em Assembleia, algum tipo de contribuição anual pela negociação coletiva. Como, por exemplo, a contribuição, como já existe, muitos sindicatos cobram, né, assistencial ou taxa de negociação, que adiciona a mensalidade. Agora, cobrar de uma pessoa que não é associada, eu pessoalmente sempre fui contra. É uma posição pessoal minha. É uma posição que também tem muita gente do PT que defende, mas tem muita gente que não defende. Tem gente que defende, mas não pratica. Então, assim, é uma questão que eu acho que o financiamento do movimento sindical, ele é algo que tem que ser democrático e não pode ferir aquele princípio da não obrigatoriedade de associação, que está na Constituição. Agora, isso tem que valer também para o empresariado. Para o Sistema S, por exemplo, que é financiado com a contribuição parafiscal e que é muito maior em termos de valor e de percentual de valor do que o imposto sindical. Dentro dessa lógica o financiamento sindical sempre foi uma contradição desde 88, quando da Constituição, que aí veio justamente tinha os grupos dentro da própria Assembleia Nacional Constituinte que defendiam a contribuição e outros que defendiam a não contribuição. Então, a contribuição de certa forma voluntária. Acredito que da forma com que foi feita na reforma trabalhista, que estrangulou financeiramente as entidades sindicais, foi um equívoco. Independente do posicionamento ser contrário ou favorável à contribuição sindical como era, a forma deveria ter tido uma transição, algo que pudesse substituir um modelo de financiamento para as entidades sindicais. Isso não foi feito. A tendência é que venha num modelo sindical baseado na questão da negociação coletiva, sim. Agora, para os servidores públicos, terão uma dificuldade, porque os servidores públicos não têm a negociação regulamentada. A questão de negociação coletiva dos servidores públicos precisa ser regulamentada até para, futuramente, caso venha uma decisão de contribuição de financiamento das entidades sindicais através de negociação coletiva, eles vão ter que ter um mecanismo de negociação regulamentado para que suas entidades sindicais possam ser beneficiadas do ponto de vista do financiamento, da busca de financiamento. Agora, um dos problemas graves, que aí não é um problema do movimento sindical, é um problema da sociedade, é realmente atrair a sociedade para o mecanismo de forma coletiva. Qualquer ação coletiva dentro da sociedade brasileira tem dificuldade. A gente viu agora, recentemente, talvez o efeito da reforma trabalhista e daquela questão das negociações individuais e não passar pela negociação do sindicato. Isso pode ter tido um revés do ponto de vista dos trabalhadores, porque boa parte dos trabalhadores começaram a acreditar mais e valorizar mais os sindicatos, como saiu em pesquisas mais recentes. Então, pode ser um momento de trabalhar essa questão de uma ação coletiva, onde a sociedade, de certa forma, e aí em particular os trabalhadores, possam valorizar as entidades sindicais e passar a ter a sua contribuição, vendo a necessidade de ter entidades fortes para fortalecer a sua ação do ponto de vista coletivo e resguardar os seus direitos enquanto trabalhador. Então, talvez esse possa ser um momento interessante para se discutir essa possibilidade de ação coletiva dentro das entidades sindicais. E aí, a partir daí,
pensar no modelo de financiamento. Eu acho que tem uma série de propostas que estão, algumas em tramitação, outras às vezes surgem como emendas dentro de medidas provisórias, enfim, para buscar uma viabilidade ou uma segurança jurídica para a cobrança ou financiamento das entidades sindicais. Então é preciso que a gente tenha clareza, né, nesse sentido, mas que reforce também essa questão da filiação. Acredito eu que essa questão do financiamento para você receber de forma... Existiam, não vamos generalizar, mas existiam sindicatos que não tinham filiado e tinham a sua contribuição. Então, ele tem que ter uma contrapartida realmente para que isso possa ser efetivamente colocado numa legislação e dê a segurança jurídica para o sindicato e também para o trabalhador que tem que ver o resultado disso. Eu acho que é por aí. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor. Peço por gentileza quem tiver perguntas que venha até a frente para falar ao microfone, se apresente, diga o nome, por gentileza, para que todos... Acho que está. Só precisa ligar. Bom dia a todos, todas e os que estão nos assistindo também. Ministro, eu vou fazer primeiro... sou Hugo, do Sinfasfisco, da Pública e da Febrafisco, e diretor da Conacat. Há um tempo, eu vou fazer um comentário primeiro e depois fazer uma pergunta bem local mesmo para Minas, que já se estendeu ao Rio Grande do Sul e Goiás. Num evento que eu estive, que estava presente o presidente Lula, ele me disse uma frase muito interessante que numa resposta a uma jornalista, se não me falha a memória, da Rádio Itatiaia, ele disse que o melhor investimento que existe é o investimento no pobre. Depois, eu comecei a analisar e eu, o Nadir, o Newton, que somos da área de fiscalização, nós sabemos que o que gera imposto não é a circulação do dinheiro, a circulação da riqueza. Então, quando ele disse isso, a gente imaginou o pobre pegando R$100, quando ele pega R$100, ele faz o quê? Ele compra comida, ele vai no mercadinho e paga. Na hora que ele pagou aquilo lá, imediatamente entre R$14 e R$15,50 daqueles 100 voltam imediatamente para o estado de origem. E esse mercadinho vai pagar uma grande rede, volta de novo 14, e esse dinheiro não para de circular e não para de gerar recurso. Então, quando o Estado ele corta o investimento no pobre, ele está cortando a própria carne, está sendo idiota e burro, se me permitem. Agora, eu vou levar para o campo o regime de recuperação fiscal, que nada mais é do que uma PEC 32 piorada, por exemplo, em Minas Gerais. Eu queria ouvir a opinião de vocês. O governador do estado de Minas Gerais entrou, como não foi votado na Assembleia Legislativa, ele entrou no STF, conseguiu um liminar do Nunes Marques para que, atropelando o Legislativo, o Estado aderisse ao regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal, e aí eu passo essa informação para vocês, e queria saber do posicionamento de ambos, o regime de recuperação fiscal, segundo o governador do estado de Minas Gerais, é a solução para todos os problemas. Acontece que também, segundo o governador de Minas Gerais, a redução da alíquota dos combustíveis e da comunicação e energia elétrica iria impactar no estado de Minas Gerais em 12 bilhões de reais anuais. A dívida de Minas hoje, no último balancete, é de 141 bilhões. Só que o estado de Minas, todos os estados que aderem, não podem ingressar na justiça. Então, Minas, ao aderir, não pode entrar na justiça para reaver esses 12 bilhões. São 9 anos, certo? Em 9 anos, o estado de Minas Gerais vai perder e não vai poder entrar na justiça 108 bilhões, mais de 70%, quase 80% do valor da dívida. Então, eu não consigo entender a lógica do governante de Minas e o motivo dessa adesão ao regime de recuperação fiscal e o posicionamento de um eventual governo do presidente Lula, se o senhor sabe se tem algum posicionamento a respeito disso. Obrigado a todos e todas. Muito obrigado.
acho que foi em 96 ou 97, que todos os jornais do país publicaram manchetes aplaudindo a renegociação da dívida dos estados do governo Fernando Henrique, quando o ministro era o Pedro Malan. Na época, quando eu vi as condições da renegociação, eu falei, daqui vai ser um desastre. Daqui a 10, 15 anos, vai estourar tudo. Por quê? Porque se trabalhou na época, os governadores estavam todos com a corda no pescoço, praticamente todos. Se trabalhou na época com a visão de tentar resolver o curto prazo e deixa o futuro para os próximos governadores e presidentes e ministros da Fazenda resolverem. A moral da história, a coisa estourou. Vários estados no Brasil estão com uma situação dramática, pouquíssimos estados, só os estados que tinham população muito pequena naquela época, tem um baixo endividamento, ou de dívida zero, como o caso do Piauí. O restante tem todos endividamento muito, muito grande e sem solução. E essa proposta do regime de recuperação fiscal, ele é, na verdade, mais uma vez a tentativa de, com a corda no pescoço, estabelecer uma série de obrigações do mercado para o povo dos estados. A venda da SEDAI no Rio, não que a SEDAI fosse uma empresa eficiente, mas poderia se tornar. A venda da SEDAI é algo absolutamente imposto ao povo do Rio de Janeiro. Ou seja, o saneamento foi privatizado, não há garantia de que os contratos serão cumpridos, porque onde foi concedido em outros locais teve problemas graves e não há nenhuma solução real à vista. No caso de Minas Gerais, que eu acompanhei um pouco, da Rio Grande do Sul também, você pode até ter um certo alívio no curto prazo, mas você está jogando para o futuro a condenação de todo o povo a pagar por esse acordo. Então é óbvio que tem que se pensar numa forma de rever essa questão. Eu, inclusive, defendi pela quantidade de juros que a União já recebeu dos estados, muito acima dos juros de mercado. Era IGP mais 12, IGP mais 9. Gente, é uma loucura. Entre entes federativos, praticamente uma extorsão. Então tem que se encontrar uma saída. Eu não sei se há uma... Eu não estou participando da questão de programa de governo. Quem quiser consultar as diretrizes está no site do PT, a diretrizes de programa de governo. Eu não consegui ler com profundidade para ver se está alguma questão mais detalhada sobre o tratamento fiscal da relação federativa, mas é preciso buscar o equacionamento. Por quê? Boa parte das atribuições são dos estados e municípios. A União tem só um pedaço das atribuições das políticas públicas. E quando você estrangula os estados e municípios, você está condenando uma crise, se não for a crise fiscal, é a crise da segurança pública, a crise da educação, a crise da saúde e assim por diante. Então tem que se buscar uma solução. Muito obrigado. Só para contribuir nessa questão, justamente hoje a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios vem discutindo justamente isso. Ou seja, você tem asfixiado do ponto de vista financeiro os estados e os municípios, e é onde a população realmente necessita, vive, faz suas atividades. E agora, recente, para além da crise em educação, em saúde, em segurança, nós vamos ter uma crise aí recente, ou possivelmente vai aparecer, a questão dos transportes. Então, é uma questão também grave, aonde vai ter que se pensar numa reestruturação do ponto de vista dos municípios, do ponto de vista dos estados, de como isso vai ser reordenado junto com o governo federal, que, como o ministro falou, são os estados e os municípios que gerem efetivamente o que a população necessita ali, a política pública que ela está atuando diretamente, que ela está necessitando diretamente. Então, isso vai ter que possivelmente ter uma revisão para que isso possa ser confortado junto dessa forma com que o Estado brasileiro funciona. E aí, essa repactuação fiscal que normalmente o governo federal provoca para aqueles estados que estão estrangulados do ponto de vista financeiro, isso só fere mais ainda a população que precisa do benefício, não, mas precisa sim da política lá na frente, da política pública efetiva lá na frente. Muito obrigado. Mais alguma pergunta?
favor. Pode, claro. Bom dia, né? Meu nome é Guilherme, presidente do Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Doutor Bezoini, eu tive a honra de ser superintendente do INSS do Estado do Espírito Santo. E, após ir para o Tribunal de Contas, concurso, como você disse, né? De perder poder monetário, concurso outra vez. E assim aconteceu no governo, né? E todos sabemos. Em 98 eu fui para o Tribunal de Contas. Bem, eu trabalhei na área, né, no regime geral, do INSS, e trabalhei fiscalizando o regime próprio, lá no cargo de função dentro do Tribunal de Contas. Quer dizer, eu tenho um acompanhamento muito grande nessa parte previdenciária, um tema que eu gosto. E eu aposentei o ano passado por um dos itens da reforma a emenda constitucional 103, que para mim foi a mais drástica reforma prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né, e do servidor público. Tem um item nessa emenda constitucional 103 que antes nós, servidor público, quando aposentava, e se viesse a falecer, se eu tivesse aposentado, ou estava na expectativa de aposentar, ou melhor, tinha todos os requisitos para aposentar. Se eu viesse a falecer, a pensionista receberia 70%, né, da integralidade do meu salário. Lógico que, no meu caso, né, eu vim antes da emenda 41. Eu entrei em 1990. Do que excede... Não, a pensionista ela receberia 70% do integral que o cara recebia. Essa é outra coisa que você está dizendo aí. Bem, e essa vez, essa emenda constitucional 103, que houve uma mudança que está escondida. Ninguém debateu isso. Muita gente se preocupou, nós mesmos das federações, se preocupou muito com a aposentadoria. Esqueceu das pensões. Hoje aconteceu no meu estado, um auditor ter falecido, e ele tinha os requisitos para aposentar, mas o que aconteceu? Ele não aposentou, a pensionista vai receber 60% da média, não é mais mesmo que eles tenham todo o requisito para aposentar. Então, acredito que o senhor foi ministro, né? E se Deus quiser, nesse próximo governo, né? Observar essa questão, que isso aí tem prejudicado muitos colegas nossos. Eu, quanto sindicalista, tenho tentado trazer isso, né, em âmbito nacional, porque isso é um absurdo. Essa colega, né, pensionista, esposa do meu colega que morreu, um salário de R$21 mil, ela foi aposentar com R$6 mil. Você vê, absurdo, pela média, como caiu no salário. 60% da média, que deu 10 mil, 6 mil reais. Imagina, 14 mil a menos. Outra coisa, vai pagar imposto de renda ainda, desses 6 mil reais, vai pagar a previdência, vai ganhar 4. Isso é absurdo, doutor. Então, pediria, se pudesse, né, colocar isso como proposta, né? Não sei se está também nesse trabalho que você falou que está divulgado do PT, né? Mas que deveria ser revisto essa posição, que ela é drástica realmente. Obrigado. Muito obrigado. Essa eu vou falar brevemente, porque não tem nem muito o que falar. Viu? Essa foi a maior crueldade da emenda 103. Para o regime geral e para o regime próprio. Os dois. Você imagina, tem um casal humilde, o cidadão tem uma aposentadoria de R$2.500 e vem a falecer. A mulher, ou o marido, no caso da mulher ser aposentada ou está nativa, vai cair o seu orçamento em 40%.
Como é que sobrevive? As despesas caem 40%? Não caem. Então é uma crueldade brutal. E aprovou, foi promulgada, acho que em novembro, dezembro de 2019, e veio a pandemia. 13, né? E veio a pandemia. Ou seja, os 670 mil vítimas, os que tinham dependentes, ainda tiveram, para as famílias, quem morreu, morreu, né? Mas as famílias ficaram com essa queda brutal de renda. Isso vale para todas as rendas, mas para quem é mais pobre é mais pesado ainda. Mas não quer dizer que para quem é da classe média não seja pesado, porque as pessoas têm compromissos, têm uma história de vida. Não é assim, você de uma hora para outra. E é no dia seguinte, não é daqui a um ano, daqui a 2 anos, é no dia seguinte. Tem tempo nem de se ajustar. Tem o luto e o arroxo. Obrigado, doutor André. Se me permite, então, antes de encerrarmos, eu gostaria de abusar um pouquinho da boa vontade de ambos, fazer uma última pergunta, pela experiência até de ambos, né? Fugindo um pouco aqui da atuação, das últimas atuações aí, mas eu gostaria de ouvir de ambos o que acham da PEC 32 e se entendem que seria interessante uma remodelagem de qualquer forma, independentemente de PEC 32, da estrutura administrativa. Falo porque, doutor Ricardo, doutor André, aquela questão, como servidores públicos de carreira, né? Eu ingressei em 95, né? Outros aqui, amigos, ingressaram bem antes que eu. Mas o que a gente anseia é uma gestão por competência, valorização. O que nós notamos? O servidor se qualifica, faz curso por fora, faz curso na escola de governo, e de repente fica lá, encostado, jogado para cá e para lá, especializa numa coisa e jogam ele justamente numa área que ele não é especializado, porque tem um excesso de gestão pela amizade, digamos assim, né? Não sou contra a gestão pela amizade, mas tem que ter um mínimo da competência, atribuição da função, né? E ainda nessa linha, amarrando um pouco, estendendo um pouco mais, se entendem que essa remodelagem de Estado deveria também, para além de gestão de competência, tal, valorização, prever para algumas carreiras, sobretudo as de fiscalização, fiscais, auditorias, controladorias, polícias, alguma certa autonomia para que isso pudesse auxiliar um pouco mais no combate à corrupção. Sei que corrupção também é outro tema muito abrangente, que a gente ficaria aqui até amanhã discutindo, e vai desde as pequenas condutas, né? Furar uma fila, pegar um troco a mais e não devolver, né? Até todo mundo pensa sempre só naquela corrupção de Estado, né? Mas envolvendo governantes, mas esquecem-se que tem pequenas condutas corruptivas no seu dia a dia. Aliás, eu sou tão defensor, doutor Ricardo, que deveria voltar para a discussão de cidadania nas escolas públicas. Eu já cheguei a propor na ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem, como militante lá, participante, que trouxessem o MEC para discussão, colocassem grade escolar, porque eu acho que enquanto não sensibilizarmos na base, na educação, essa questão da corrupção também é um negócio muito complexo. Ficar só pensando em repressão e não na conscientização, sensibilização, né? Mas, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho da opinião dos senhores. Obrigado. Primeiro, dizer que o debate sobre autonomia tem que ser sempre tratado com profundidade. Por quê? A proteção das prerrogativas, ela tem que ser uma coisa levada a cabo. E eu creio que nós demos esse exemplo no tempo que a gente permaneceu à frente do Executivo, de estar sempre buscando não criar nenhum embaraço para a atividade de fiscalização, para a atividade de perseguição aos delitos, mas nós precisamos tomar um cuidado para não criar estados dentro do Estado, que é você criar a autonomia orçamentária, que é uma proposta que teve várias PECs. E eu enfrentei sempre esse debate dessa forma, dizendo, eu não sou contra que haja uma ampla proteção às prerrogativas dos órgãos de Estado. Para não acontecer o que está acontecendo no meio ambiente, por exemplo. E em outras áreas também, a Receita Federal, que se envolveu em proteção de senador, a partir da sua cúpula, não a partir dos servidores. E você sabe muito bem que alguns servidores, às vezes, se encantam com os governos de plantão. Eu acho que o bom servidor é aquele que não se encanta nem se desencanta com nenhum governo. Ele cumpre sua função. E na vida pessoal dele, ele pode ter a preferência que tiver, mas dá para. E eu sou testemunha, fui ministro da Previdência, do Trabalho
das Comunicações e da Secretaria-Geral de Governo. Sempre encontrei servidores extremamente profissionais. Não tive problemas com ninguém. Quando fizemos o debate sobre a reforma da Previdência, em 2003, que atingia regras dos servidores, os servidores da Previdência todos abstraíram essa questão para fazer o seu papel. E as reformas que vieram depois, inclusive, reforçaram a admiração de vários deles, que até hoje são meus amigos, pelo respeito que tivemos ao contraditório na época. E isso é fundamental. Agora, a outra questão é estabelecer autonomia orçamentária. Bom, aí você está caçando tanto o poder do parlamento quanto do executivo. Agora, tem que haver diálogo, porque também você pode sufocar uma instituição pelo orçamento. Isso não é desejável, então tem que ter respeito. E aí o contraditório da política, que se faz no dia a dia. Então eu creio que a questão do serviço público é muito na linha do que eu falei no início desse evento. Você tem que encarar o serviço público como instrumento de execução das decisões do poder soberano, que é do povo representado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e controlado pelo Poder Judiciário. Simples assim. A outra coisa é você, de fato, ter, por exemplo, um exemplo concreto que é sempre levantado, a autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal tem que ser uma polícia judiciária que tenha autonomia nas suas funções. Mas ela faz parte, integra o Poder Executivo, não pode ser dissociado do Poder Executivo. E tem que exercer sua função a partir da lei. Cumprir suas funções a partir da lei. E ser valorizada como foi valorizada nesse período que eu citei. Com aquisição de equipamentos, com melhoria de salários, com fortalecimento. E que eu espero que possamos retomar essa valorização num futuro breve. Muito obrigado. Essa questão eu acho que partir do princípio da PEC 32 já é ruim inicialmente para os servidores. Então eu acho que o momento, na verdade, é de passar uma borracha nessa questão da PEC 32 e olhar o Estado de uma outra forma. O Estado vem com outras demandas. O Estado vem com um processo de modernização que vem acontecendo, a sociedade surge com outras demandas. Então, há uma necessidade de desburocratização, porque há uma agilidade em determinados processos, e a gente precisa pensar esse Estado, ou repensar esse Estado. E aí esse Estado passa, sim, por uma valorização dos servidores, passa por uma série de coisas. Mas aí fica uma reflexão também, e ao mesmo tempo, me desculpem, pode ser uma provocação, mas também os servidores não podem passar isso só para que o Estado tome a decisão. Muitas das vezes o Estado vem arbitrar decisões, em especial no Congresso Nacional, ou encaminha para o Congresso Nacional determinados projetos para reestruturação de carreiras, para uma série de coisas, e que entra em choque aqui as contradições dos próprios servidores, às vezes de mesmos grupos, de mesmas carreiras, que ficam em choque dentro dessa relação. Então é necessário um amadurecimento do lado de cá, para que isso possa surgir do lado de lá, de uma forma mais concreta e próspera, tanto para os servidores como para a sociedade e para esse novo Estado que se desenha. Então, eu acho que primeiro passar a borracha na 32 e depois repensar esse mecanismo a partir do que os próprios servidores possam desenhar. Obviamente, existem as suas divergências, né, as questões internas de cada carreira, mas que isso possa ser o mínimo de interferência para que possa vir algo mais claro, mais cristalino para se discutir no Congresso Nacional. E não precisa de emenda constitucional. Perfeito. Aliás, tem muita coisa que o nosso governo também errou algumas vezes nisso. De partir para a emenda constitucional para questões que podiam ser tratadas por lei ordinária ou complementar. E eu acho que isso é uma questão importante, porque a Constituição tem que ser algo preservado, apesar de já tão emendada quanto a nossa, tem que ser preservado. Verdade. Essa visão essa coisa de botar a PEC do desespero aí, o PEC kamikaze, na Constituição. Tem um monte de regras que foram agregadas à Constituição que não tem nada a ver com a Constituição, gente. Se o nosso texto já não era muito, digamos, tradicional em termos de texto constitucional, com as emendas, ele ficou um verdadeiro
digamos, uma colcha de retalhos. Não é fácil mudar isso porque você tem que fazer uma série de mudanças que exigem quórum constitucional. Mas eu creio que é preciso ter uma visão de vamos evitar ter que fazer emendas constitucionais para tratar de assuntos que são de gestão. Por exemplo, o que está na Constituição já permite uma série de mecanismos de modernização do Estado. Que você pode fazer por lei, alguns até por decreto. Não há nenhum limite para isso. E eu creio que, em qualquer hipótese, tem que ter muito diálogo com os servidores para acabar com esse estigma de que é o povo contra os servidores. Não é possível a gente continuar com esse tipo de estigmatização do serviço público. É preciso fortalecer essa ideia, e não é com campanhas publicitárias que se faz isso. É com outro processo estratégico de diálogo com a população, de aproximação do serviço público através das suas entidades com a população, que compreendeu muito bem na pandemia o papel do SUS. Aliás, antes da pandemia, eu tenho o relato de uma pessoa da minha família que falava mal da saúde pública o tempo todo. E sofreu um acidente, não tinha plano de saúde, foi para o hospital público, teve que passar mais de um mês internado, fisioterapia e tal. Hoje é a maior defensora do SUS que você pode encontrar no Brasil. Porque ela entendeu, eu não paguei um centavo. Eu fiz tudo de graça, fui bem tratado. Claro que tem exemplos ruins. Não vamos ignorar que aqui no DF a gestão da saúde está um horror, mas não é culpa do SUS, é culpa do governador ou do secretário de saúde que se sucederam. Tem gente que sofre acidente, passa 40 dias internado, não é porque tá melhorando, não, é porque está piorando. Porque não tem a prótese para fazer uma cirurgia no osso, por exemplo, e fica aguardando comprar a prótese. Está gerando despesa para o Estado, está criando problemas para a gestão do hospital, e muitos deles, já teve um caso que teve que amputar o pé, porque infeccionou dentro do hospital. Então, o SUS precisa de financiamento e gestão. Precisa de alguma reforma constitucional? Não precisa. E não precisa, na minha avaliação, salvo engano, não precisa para nenhuma questão de gestão do serviço público de emenda constitucional. Quem propõe emenda constitucional quase sempre está querendo criar um contraditório para fazer a campanha contra o serviço público. Tem uma outra questão em relação a essas emendas constitucionais, porque também alguns legisladores, eles entendem que, pelo um fato da politização dentro do Poder Judiciário, aí eles acham que, através de uma emenda constitucional, eu vou ter a segurança, de certa forma, da implementação daquilo que eu estou propondo. Que o STF não vai vir questionar uma lei, seja ela complementar ou uma lei ordinária, ou um decreto, enfim, e aí ele prefere avançar, né, do ponto de vista como legislador, apresentando uma proposta de emenda à Constituição para tentar evitar isso. Então, também uma busca que a gente vai ter de harmonizar aí o Estado, de certa forma, né, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, para que todos possam funcionar de forma harmônica, como deve ser. Bom, vamos então ao nosso encerramento. Muito obrigado, muitíssimo obrigado a ambos os nossos palestrantes aqui. Tivemos uma aula aqui, aprendi bastante com ambos, e já admirador de longa data da atuação de ambos os nossos palestrantes aqui, do trabalho que eles desenvolveram e dessa experiência que compartilharam agora aqui conosco. Então, agradecendo a ambos, damos aqui por encerrada o nosso painel. Muito obrigado.